Oi, eu sou o professor Jean e hoje a gente vai apresentar a aula sobre progressão geométrica, a famosa PG. O que você precisa saber sobre essa aula? Conjunto de números reais e sucessão de números reais. O que você vai aprender nessa aula? O que é uma progressão geométrica? Qual é a razão de uma PG e como determinar a razão dessa PG? Como determinar os termos de uma PG e como determinar a soma dos termos de uma PG. O que é uma progressão geométrica? Dizemos que uma sequência numérica constitui uma progressão geométrica quando, a partir do segundo termo, a divisão entre os elementos e o seu antecessor sempre foi igual. Então, a partir do segundo termo, a divisão entre o elemento e o seu antecessor sempre foi igual. Então, essa vai ser a razão. Então, toda vez que essa divisão gerar um número igual, a divisão do elemento e o seu antecessor vai ser uma progressão geométrica. Observa a sequência aí. Eu dei um exemplo aí. Dizemos que esse exemplo aí, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dizemos que ela é uma progressão geométrica, pois ela se encaixa na definição que a gente acabou de falar. Então, 4 dividido por 2, né? 8 dividido por 4, 16 dividido por 8. Então, todas as divisões entre um elemento e o seu antecessor está dando 2. Então, isso quer dizer que está criando uma constante. Esse termo constante, né, dentro da progressão geométrica, a gente chama de razão. Muitas situações envolvendo sequências são consideradas PG. Então, dessa forma, foi elaborada uma fórmula, uma expressão, para determinar os elementos dessa progressão geométrica. Então, a fórmula está aí. Veja essa fórmula aí. Então, a n, que é o termo geral, é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes q, que é a razão, né, dessa progressão geométrica, e n, que é o número de termos dessa progressão geométrica. Um exemplozinho fácil aí. Então, em uma progressão geométrica, temos que o primeiro termo é equivalente a 4 e a razão é igual a 3. Então, determine o oitavo termo dessa PG. Então, através da fórmula do termo geral, onde A8 é igual a 4 vezes 3 elevado a 8 menos 1. A8 é igual a 4 vezes 3 elevado a 7, onde A8 vai ser igual a 8.748. Agora, tente fazer sozinho, usando o mesmo exemplo. Só não esqueça de lembrar de que a razão, para você determinar a fórmula da razão, para você determinar o valor da razão, você vai pegar um termo e dividido pelo termo anterior dele. Ou seja, você pega um elemento qualquer, desde que não seja o primeiro termo da sequência numérica, divide pelo termo antecessor dele e você vai encontrar o valor da razão, que é o valor de Q. Então, dada a PG, eu dei o conjunto 3, 9, 27, 81. Determine o 20º termo dessa PG.